No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre 5 coisas que vão evoluir a tua consciência para a nova frequência da Terra. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que eu postei aqui no canal. Se você não assistiu, assiste esse e depois você assiste o vídeo anterior também, porque são informações que se conectam. Então, sem enrolação, eu vou compartilhar aqui a minha tela do computador para tornar esse vídeo um pouquinho mais didático para você. Vamos lá. Primeira coisa que você, que eu, que qualquer pessoa deve fazer para evoluir a tua consciência para uma frequência mais elevada, porque lembrando aqui, quando a gente muda qualquer coisa na nossa vida, nós estamos mudando uma frequência. Lembra que tudo é energia, que nós somos energia, que tudo vibra, que tudo tem a sua vibração, que gera uma determinada frequência. Então, quando a gente muda, nós estamos falando aqui de mudar frequências, de mudar a energia. Então, vamos lá. Pare de se vitimizar e assuma a criação da tua realidade. Por quê? Porque toda vez que você diz a culpa é do outro, você entrega o seu poder. E a nova Terra, essa nova frequência da Terra, é feita de criadores conscientes. O que isso significa? Às vezes a gente acha que nós não somos vítimas. Só que toda vez que você olha para uma situação e conecta essa situação com um culpado, mesmo que esse culpado seja o governo, você está se colocando como vítima. E eu fiz essa análise e eu vi que eu me colocava muito como vítima. Eu não quero isso por causa disso. Olha, assim não dá certo por causa daquilo. Então tinha sempre uma causa e essa causa era uma causa externa, era o outro. Então a gente se vitimiza. E às vezes a gente não enxerga isso, ou a gente acha que não, isso não é vitimização. Se eu tô reclamando por alguma coisa, é porque essa coisa não é legal para mim, mas eu não sou vítima. E na verdade, quando a gente fala de energia, de vibração, toda vez que a gente reclama de alguma coisa e a gente coloca a culpa nesta coisa, que seja um ser ou que seja uma situação, sim, nós estamos nos vitimizando. Triste realidade a nossa, né? Pois é, né, gente? Mas quando a gente fala de iluminação, de elevação da consciência, tem que olhar para essas questões. E muitas vezes, quando uma vozinha na nossa cabeça grita e diz: não, mas isso não é vitimização, aí a gente também precisa tomar cuidado, porque às vezes é o nosso próprio ego se defendendo, o nosso próprio padrão mental se defendendo. E isso também é vitimização. Aí a gente já é vítima do nosso próprio ego. Então, dentro desse ponto aqui, é legal a gente fazer uma autoanálise no que eu estou me vitimizando hoje. Porque hoje é o que importa. Então, o que eu estou me vitimizando hoje? Faça essa análise com carinho. Aqui nós não estamos nos punindo de nada. É simplesmente você analisar se tem padrões que você, hábitos, padrões, comportamentos que você precisa talvez olhar com um pouquinho mais de carinho para eles e perceber que esses padrões, esses comportamentos, de alguma forma, eles estão ali tirando o seu poder. Poder de quê? Poder de ser um ser melhor. A segunda coisa que tem o poder de evoluir a tua consciência para uma frequência muito mais elevada é desenvolver a compaixão real. Não precisa salvar o mundo, mas precisa sentir a necessidade de melhorar o mundo. Então, seja uma pessoa de presença amorosa, mesmo em silêncio. O que significa isso? Significa que muitas vezes a gente
critica a situação do mundo, mas a gente não faz absolutamente nada. E se eu sou uma pessoa que só critica e não faz absolutamente nada, onde está o meu senso de compaixão? Compaixão é um atributo que ele nos ajuda a ver no outro a divindade que existe também em nós. Aqui, o que a gente pode fazer pelo mundo, mesmo sem se envolver nas questões? Porque, gente, tem um monte de coisa acontecendo. Não dá para se envolver com tudo. Mas de que forma a gente pode colaborar com o mundo? Se nós sabemos que tudo é energia, tudo é vibração, é a vibração que eu emanar para o mundo é que de fato vai colaborar ou vai destruir ainda mais. Então, se eu vejo situações aonde eu vou lá e despejo toda a minha crítica, toda a minha insatisfação, toda a minha opinião sobre o assunto, e isso é pesado, isso é negativo, vai ajudar? Se tudo é vibração, significa que o que eu estou lançando ou o que eu estou plantando só vai prejudicar, porque vai chegar lá, seja numa pessoa, né, ou num grupo, enfim, vai chegar lá e vai tornar aquele grupo ou aquela pessoa pior, porque ela está recebendo uma energia que não é uma energia positiva. O que eu deixo aqui como um ponto de melhoria, uma dica, né, de melhoria, é que diante da situação que você vê e que não te agrada, sempre devolva uma vibração melhor. É isso. E aí a gente vai treinando cada vez mais, até de fato a gente ser pura compaixão para o mundo. Treinamento e prática. É assim. A terceira coisa que também eleva a tua consciência é observe a sua mente e questione os seus padrões. O despertar começa na autoobservação. Comece hoje a se perguntar: por que eu reajo assim? Esse ponto aqui, ele se conecta com o anterior. Nós estamos sempre reagindo às coisas. Então, essa autorreflexão e autoobservação é a gente se perguntar: se você está reagindo a determinadas coisas na sua vida e você sabe que isso não é bom, você precisa se perguntar: por que eu estou reagindo assim? Isso vem de mim? Ou é um condicionamento mental que vem de uma crença, que vem de algo que aconteceu lá no passado e que eu não me desapeguei, eu ainda continuo remoendo esse negócio na minha cabeça. E eu preciso questionar isso, porque às vezes a gente traz situações do passado e essa situação do passado é que traz toda a amargura da nossa vida. Principalmente quando são situações que nós passamos por traumas, por injustiças. A gente traz essa amargura para a vida presente, porque a gente não perdoou, a gente não tratou, não fez terapia, não liberou o sentimento, não liberou a emoção que aquilo causou lá no passado. E aí a gente traz e isso torna um condicionamento mental, vira um padrão de comportamento. E aí a gente se torna uma pessoa amarga na vida. Então, a gente precisa questionar quais são os padrões que estão no nosso controle do dia a dia. Tem o Eckhart Tolle, ele fala bastante sobre o corpo de dor. O Jacob Petri também, ele fala bastante sobre o falso eu, que quando a gente sofre um trauma, o nosso ego, ele cria diversas entidades. E aí tem algumas entidades mentais que diante de uma situação, aquilo se desperta. E aí a gente se torna outra pessoa. A gente reage de uma forma que às vezes é tão agressiva que nem parece que é a pessoa. E isso tudo geralmente está ligado a algo, condicionamento,
que foi criado por algo que aconteceu no passado. Então, a autoobservação é que vai identificar isso. A autoanálise é que vai identificar isso. E perguntar, por que eu reajo assim? Por que eu explodo? Por que eu tenho uns acessos de raiva do nada? Porque se uma determinada pessoa faz algo assim, eu viro um bicho. A gente precisa perguntar por que esse tipo de reação? Qual é o condicionamento que está por trás disso? Qual é o padrão que está por trás disso? E uma vez identificado, precisa ser tratado. Ah, não consegue identificar? Busca um profissional, busca um terapeuta e fala, se abre para que isso possa ser tratado, porque são coisas que, de novo, estamos falando aqui de vibração, estamos falando aqui de energia, então são coisas que, se não for tratado, bloqueia todo o fluxo para você conseguir vibrar energias, frequências diferentes, mais elevadas. E porque expandir a consciência não é sobre estudar um monte de coisa. Expandir a consciência é sobre uma transformação interna. Porque uma coisa é a gente dizer que nós somos divinos, que nós somos luz, mas a gente não deixa essa luz, esse divino se expressar porque a gente está perdido nos nossos condicionamentos mentais que nos separam dessa luz, que nos separam dessa divindade. Então, esse momento aqui do planeta Terra é um momento perfeito para a gente trabalhar isso. A quarta coisa que vai te ajudar a elevar a sua consciência para uma frequência de mais luz é você transmutar o desejo de controlar e escolha cooperar. Então, ao invés de impor, ouça, ao invés de querer dominar, sirva, ao invés de resistir, se permita. Quando a consciência está no controle, tudo é suave, tudo é presença, tudo é união. Então, a gente se liberta dessa ideia do controle e passa a buscar a cooperação, nem que seja o silêncio. Porque às vezes é melhor a gente nem falar nada, fechar a boca, ficar em silêncio, do que a gente abrir a boca e aí sair só coisa que não vai ajudar em nada. E o cooperar é dizer como eu posso melhorar esta situação. Como eu posso ser útil nessa situação. Como eu posso transformar esta situação em algo melhor. Como eu posso deixar que isso se manifeste e extrair disso algo que talvez possa melhorar ainda mais a minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente não se permite o novo, não se permite o desconhecido, não se permite confiar. E quando a gente sai deste lugar, a gente coopera com o próprio universo. Olha, eu estou cooperando com o universo quando eu deixo a ideia daquilo que poderia ser e me coloco no lugar de não sei como vai ser, mas eu confio. Eu já estou colaborando, eu já estou cooperando para que as coisas aconteçam a partir de um lugar que não é o da mente, que não é o do controle do ego. A verdade é que a gente não sabe nada, tá? A gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe nada. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo da nossa vida. E aí? E a gente quer controlar. Entende? Não funciona. Então, se a gente deixar o controle, porque quem quer controlar? O ego. Então, se a gente chega para lá no ego e permite que a consciência vá na frente, a gente passa a cooperar com todo o processo de expressão de Deus através de nós. E não existe nada mais transformador do que você permitir que esse divino em você
te mostre o caminho. Gente, tem um mosquito aqui voando, né? Vocês estão vendo, né? Pois é, a gente não pode controlar o mosquito que tá voando aqui, então ele tá fazendo parte do vídeo. Não sei se vocês viram, mas eu tô aqui, ó. Tô vendo o mosquito. Mas enfim, vamos lá. Então, é um estado de sabedoria quando a gente consegue dizer, não sei, entrego. Não sei, entrego. Não posso mais controlar, eu entrego. Eu sei que algo melhor vai acontecer. Eu sei que algo vai acontecer e vai mudar a situação. E aí, não significa que você vai sentar e vai cruzar os braços, vai dizer, tá bom, soltei o controle, agora eu tô aqui esperando. Não. Você vai no seu sentir, né, no seu ouvir, e aqui esse ouvir não é uma pessoa nem sempre, muitas vezes é ouvir o que está acontecendo dentro de você, ouvir a tua intuição, e enquanto isso você vai e colabora, ajuda, serve, você está fluindo de uma forma diferente. É sobre isso. E a quinta coisa que ajuda também a elevar a tua consciência é busque o autoconhecimento todos os dias. Faça alguma coisa todos os dias para que você se conheça melhor. Pode ser meditação, pode ser você simplesmente se perguntar quem sou eu. Aliás, esta pergunta em uma meditação é incrível. Quem sou eu? É muito incrível. Então, aqui, quais são as dicas? Ler, meditar, silenciar, escrever, questionar, sentir. Tudo isso ajuda a você se autodescobrir. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não está falando de você conhecer melhor o fulano lá do teu CPF. Tá lá, a Neuza, né? Eu quero conhecer melhor da Neuza Almeida. A Neuza Almeida é um papel, é um avatar, não é sobre a Neuza Almeida. É sobre aquele que vive, que se expressa através da Neuza Almeida. Porque a Neuza Almeida, ela é passageira. Daqui a um tempo, essa Neuza Almeida, ninguém vai nem se lembrar dessa Neuza Almeida. Mas aquele que se expressa através da Neuza Almeida, que é eterno, é esse que a gente precisa conhecer. Então, qual é o seu nome? Esse que se expressa através de você. É esse que você precisa conhecer. Então, esse é o autoconhecimento verdadeiro que eu te convido a fazer. Então, tudo que te aproxima da tua essência te prepara para a nova terra, ou seja, te prepara para esta frequência elevada de consciência. E olha, de todas essas práticas que eu coloquei aqui, ler, meditar, silenciar, escrever, questionar, sentir, a única que eu não faço exatamente todos os dias é o escrever. Não é todos os dias que eu estou escrevendo. Mas ler, eu leio todos os dias, meditar, eu medito todos os dias. Tem vezes que eu medito 3 vezes por dia. Agora eu estou no desafio de meditar 3 horas por dia, divididos em 1 hora de manhã, 1 hora no meio do dia e 1 hora à noite. Questionar todos os dias, eu tenho essa mania de autoquestionamento. E o sentir também, eu busco muito sentir essa presença divina em mim. E eu confesso que é só você praticar mesmo para você sentir o quanto isso é benéfico, o quanto isso é restaurador, o quanto isso é transformador, o quanto isso muda completamente a tua vontade de viver. Já começa por aí, você já muda a tua vontade de viver. Você já começa a olhar a vida de uma outra forma, entende? Para completar aqui, eu coloquei o seguinte: a Terra está sendo purificada. E não é um castigo, tá? O processo de purificação da Terra, que é a elevação da frequência da Terra, não é um castigo. É uma seleção natural vibracional. Se você quer permanecer, crescer
e ser parte da nova humanidade, escolha despertar. Então, não pense que tem alguém te cobrando que você faça isso ou aquilo. É um processo natural. Você pode escolher continuar no mesmo lugar que você está agora e esse negócio de despertar, né? Que saco. Mas se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque você está no caminho do despertar. É muito interessante fazer esse caminho. Só de você pensar que tem um universo sobrenatural, porque a gente ainda não conhece ele, mas ele é natural, mas como a gente está vivendo na inconsciência, parece que é sobrenatural, né? Mas quando você começa a elevar a tua consciência, aí começa a acontecer umas coisas assim, que você fala, cara, é muito legal. Você manifesta coisas assim do nada. Coisas acontecem que você fala, gente, não é possível. Não é possível. Sabe? Assim, umas sincronicidades, uns sinais. Parece que a coisa se resolve mais fácil. Aonde você já tem menos resistência, tudo começa a se resolver muito fácil. Eu percebo isso na minha vida, tá? Eu percebo coisas na minha vida, áreas da minha vida que eu tenho mais resistência, o negócio tá ali, ó, travado, né? Agora, coisas que eu soltei toda a resistência, eu vejo assim acontecer maravilhas, maravilhas. Vou começar a compartilhar algumas coisas assim durante os vídeos, né? Mas, ó, vou contar uma coisa. Eu estava fazendo uma aula esses dias atrás, e aí na aula a gente fez um exercício de meditação, e aí no exercício de meditação eu visualizei um templo. E esse templo era no Nepal. E aí foi um sentimento assim, e eu estava lá fazendo um negócio de meditação e tal, e aí acabou a aula, eu entrei no Google e comecei, porque eu queria ver onde que era o templo, tal, aquele templo, enfim, eu não achei exatamente aquele templo, mas aí eu vi que tinha cursos, que tem uma ONG, que eu já sabia dessa ONG, eu já tinha tentado na Índia, né, porque eu tava na Índia, né, e aí eu falei, gente, talvez eu vá fazer esse curso aí de meditação no Nepal, né? E aí tinha vagas para junho. E aí eu fui lá, eu fiz 3 inscrições, né? Porque é super concorrido, é de graça. A ONG, né? A ONG não, a instituição, ela faz esses cursos de 10, 14 dias e são de graça. Você só precisa pagar para chegar lá, mas assim, toda a acomodação, o curso, o treinamento, enfim, a experiência toda é gratuita. Se você quiser doar, você doa, mas enfim, não é cobrado um valor. E aí eu fiz 3 inscrições. Isso foi no dia 13 de maio, agora de 2025. Quando foi no dia 14 de maio, eu recebi a confirmação, e a confirmação veio F11. 11 é um número super espiritual. O número da minha confirmação, eles tinham aceito a minha inscrição. E assim, foi muito rápido. Então assim, olha, hoje é dia 18 de maio que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô indo pro Nepal fazer um curso que assim, veio, eu meditei, eu vi o templo, o país, e eu pensei, é o sinal, eu tenho que ir para lá, porque eu já estava querendo fazer algumas coisas de meditação, profissionalmente falando, e aí tudo aconteceu, e eu falei, gente, eu quero mais disso, adoro. Então, é assim, quanto menos a gente vai resistindo e a gente entrega o controle na mão do divino em nós, mais as coisas vão se movimentando de uma forma maravilhosa. E é isso, gente, é isso. Então eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. E fica aqui que eu esqueci qual é o tema do próximo vídeo. Eu vou falar, tá, lembrei. No próximo vídeo eu vou falar sobre 4 ensinamentos de Jesus sobre dinheiro e prosperidade. Então fica aqui neste canal, se inscreve para você continuar assistindo todos os vídeos sobre despertar da consciência. Um grande beijo e até o próximo vídeo.